Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro. A igreja celebra a memória de São Francisco Xavier. Nós estamos na primeira semana do Advento e estamos fazendo este bonito caminho de preparação para o Natal do Senhor. Como sabemos, na primeira parte do Advento, está fortemente no centro a ideia da vinda escatológica de Jesus. E na segunda parte, na preparação mais imediata para o Natal, entre os dias 17 e 24, meditamos mais o mistério da encarnação. Vamos orar juntos, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos dê a graça da docilidade para acolher a sua santa palavra. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a tua palavra, que eu a entenda e faça a tua vontade. Em ti coloco minha esperança de iluminar minha mente e meu entendimento com a luz do teu conhecimento, não apenas para valorizar as coisas que estão escritas na palavra de Deus, mas para realizá-las também. Amém. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 7, versículo 21 e também os versículos 24 a 27. É muito importante que você sempre tenha a Bíblia por perto, aberta. É também um exercício para encontrarmos os textos na nossa própria Bíblia. Abra então a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, que é o primeiro Evangelho, capítulo 7, versículo 21, e depois pulamos para os versículos 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como lhes disse, a igreja hoje celebra a memória de São Francisco Xavier. Ele foi um sacerdote, cofundador da Companhia de Jesus, juntamente com Santo Inácio de Loyola, os jesuítas. Foi missionário no Oriente, especialmente na Índia e no Japão. E ele foi declarado pelo Papa Pio XI, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus,
padroeiro universal dos missionários e missionárias. Mas olhemos agora mais de perto o trecho do Santo Evangelho que acabamos de escutar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Essa expressão pode provir da proclamação do ato de fé, mas também pode vir do contexto da liturgia. O que Jesus quer dizer no Evangelho de Mateus é que a mera declaração ou a mera celebração da fé não são necessárias, somente elas não são suficientes para que alguém entre no reino dos céus. Jesus chama a nossa atenção para a necessidade da prática da vontade de Deus. A partir disso, ele dá 2 exemplos. Quem ouve e pratica a palavra, quem ouve e não pratica a palavra. A perspectiva desse texto é escatológica. Estamos concluindo o discurso da montanha, o sermão da montanha, e praticamente tudo aí está qualificado pelo dia do Senhor, como aparece no versículo 22. Assim, aparecem 2 tipos de pessoas. Versículo 24, um homem prudente, e no versículo 26, um homem sem juízo. O homem prudente construiu a sua casa sobre um bom fundamento, sobre a rocha. O homem sem juízo constrói a sua casa sobre a areia. É interessante perceber que as circunstâncias da vida são as mesmas. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. As mesmas circunstâncias. Num caso, a casa caiu, no outro caso, a casa permanece de pé. No primeiro caso, quem ouve e pratica a palavra de Deus, isso é comparado a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha, em grego, Petra. É bom recordar que mais adiante, em Mateus 16, versículo 18, Jesus diz que sobre a rocha, que é a profissão de fé de Pedro, naquele caso Pedro simboliza todos os discípulos e discípulas, é aí, sobre essa rocha, que é a profissão de fé de Pedro, que a igreja será edificada. Essa casa, edificada sobre a profissão de fé de Pedro, que cumpre a palavra de Deus, não se despedaça diante das dificuldades, das intempéries, das tempestades, das perseguições. Me vem muito à mente o Papa Francisco. O tanto de crítica que esse homem tem sofrido, as resistências, inclusive internas, dentro da própria igreja, os inimigos, os adversários, e ele permanece firme, de pé, edificado sobre a rocha. É um sinal claro de que é alguém que reza. Como já lhes disse, é bom não esquecer que esse texto faz parte do Sermão da Montanha. Praticar a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, significa viver segundo a justiça do reino. E essa justiça do reino foi apresentada exatamente nas bem-aventuranças,
e em todo o Sermão da Montanha. Praticamente com esse texto, nós estamos concluindo o Sermão da Montanha. Jesus então quer nos dizer que não basta profetizar, não basta fazer milagres, não basta expulsar demônios em nome de Jesus. Falta o essencial, a vivência do amor, a prática da justiça do reino. A mensagem do reino de Deus é terreno firme, é rocha sobre a qual se pode construir a casa. Essa casa aqui simboliza a nossa vida, simboliza o nosso projeto de vida, a nossa família, simboliza o nosso itinerário espiritual, o nosso caminho existencial humano, construir a casa da vida. Por essa mensagem do reino de Deus, por causa dessa rocha que é o próprio Cristo, que é o Evangelho, que é a justiça do reino, se pode arriscar tudo por causa dela. Isso é o que os escritores sapienciais chamam de pessoa prudente. Mas há outra possibilidade. A pessoa que constrói a casa sobre a areia. Ouve, mas não vive, não pratica, não cumpre a palavra de Deus. Vive de fachada, de faz de conta. Jesus está querendo nos dizer que não se trata apenas de conhecer. O insensato, o imprudente, o nécio, o estulto, ouve, até conhece a palavra, mas não a vive, não a pratica. É casa destruída pela primeira enxurrada. Na primeira ventania, na primeira enxurrada, na primeira chuva, a casa cai. A sabedoria autêntica não provém do fato de você ter muitas informações. A sabedoria autêntica é uma atitude nova de vida. E isso não se aprende nos bancos de escola. Provém do Espírito Santo. É dom, é graça acolhida. Essa estabilidade da rocha só pode provir de Deus. Pelos frutos é que seremos conhecidos. Nos diz exatamente este versículo 20 do capítulo 7 de Mateus. Diante da vivência do advento, em preparação para o Natal do Senhor, como atualizar, como vivenciar essa palavra? Eu gostaria hoje de lhe sugerir um exercício penitencial. Queria lhe sugerir, no dia de hoje, o equilíbrio ou um maior cuidado, uma maior parcimônia, mais prudência no uso dos meios eletrônicos, especialmente do celular e do computador. Nesse momento você certamente está usando o seu celular ou o seu computador para escutar essa mensagem, esse comentário ao Santo Evangelho. Mas no dia de hoje, procure usar com muita parcimônia, com muito controle, com muita temperança, com muito autodomínio. Use somente o mínimo do mínimo o seu celular no dia de hoje. O Filho do Homem é Senhor também da internet. Deus o abençoe, o proteja e o guarde. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia
nos lança para a missão. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.